Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui pra gente gravar mais um vídeo e já dizer que assim, como seria importante que você assistisse até o final. Eu sei que às vezes esse assunto pode não te interessar, mas você pode ajudar outras pessoas. E eu gostaria de falar, né, da repercussão depois que eu publiquei o meu testemunho aí com relação a como o autismo entrou na minha vida, na vida da minha família. E eu fiquei observando e analisando, né, do porquê de algumas mensagens. Por exemplo, parabéns pela sua coragem. Gente, eu realmente pensei várias vezes se eu deveria publicar o vídeo ou não, porque o preconceito das pessoas é muito grande. Jamais eu vou deixar de amar e de dar amor ao meu filho por causa do pensamento ignorante, sem conhecimento de uma pessoa ou de outra. Mas eu acredito que isso é o que a maioria dos pais sentem no coração, né? Não é a vergonha do filho de forma alguma. Eu acredito que os pais eles ficam sem coragem e até parabenizando uma atitude assim, porque as pessoas, depois que sabem do diagnóstico de uma criança, elas passam muitas vezes a ter um olhar diferente para aquela criança. Eu presenciei lá em Maragogi, nas minhas férias aqui com as crianças, no pula-pula, uma criança que eu acho que ela tinha problemas de dicção, não sei assim a síndrome ou transtorno que ela tinha, mas a outra mãe percebeu nitidamente que a criança tinha problemas e afastou o filho dela para longe daquela menina e até pegou aquelas bolinhas e jogou na criança para tipo, se afaste do meu filho. E gerou uma briga muito grande, né, das duas mães, os pais, e eu fiquei ali observando a cena, muito triste, muito triste, muito triste de se ver. Me deu um aperto muito grande, né, porque se fosse com meu filho eu ia virar uma leoa ali também. Então, gente, às vezes as pessoas não têm coragem de partilhar o que seus filhos sentem por causa da ignorância das outras pessoas, de não ter conhecimento sobre o assunto, não é? Então eu peço que você tire um tempinho para escutar. E eu não falo só a mim não, inclusive ontem conversava com um afilhado meu que antes de fazer esses vídeos eu pensei, mas para que eu fazer se eu serei só mais uma, né? Porque tem tanta coisa na internet para você assistir, mas ele dizia para mim, madrinha, continue, porque a senhora, a gente conhece, e às vezes outras pessoas que falam são tão distantes e a gente não sabe na realidade, então a senhora é gente da gente, então pode ajudar sim outras pessoas. Então é esse o objetivo, né? Esse canal, não sei se vocês acompanharam, quem me acompanha no Face ou no Instagram, foi um desejo de Kiara, que ela queria publicar alguns vídeos dela, e eu sempre dizendo para ela não se expor muito, não ficar falando, não ficar colocando tudo, né? Não tá falando muita besteira. Ela, mas mãe, na televisão, fulana tem um canal e tal. Eu disse, mas tem que ter cuidado, minha filha, né? Então eu fiz isso para realizar um desejo dela e agora tá servindo pra gente estar aqui se falando. É mais fácil de compartilhar, é mais fácil de a gente gravar também, ficar ali. Então, se você achou interessante, né, a gente tá gravando aqui, então você faz, né, como Kiara diz, curte, se inscreve, divulga, compartilha, para que mais pessoas tenham acesso, tá? Mas assim, o objetivo principal, além disso, de fazer, de pedir isso para vocês, o mais importante, o objetivo principal é realmente a gente mostrar que é possível a gente amar, a gente cuidar. E eu fico com o coração muito apertado quando eu vejo muitos pais que ficam se enganando e deixam de aproveitar o mais importante, que é o diagnóstico precoce do seu filho, para assim você ter uma intervenção precoce. O segredo de hoje Flavinho ter se desenvolvido foi a intervenção precoce, foi ele ter iniciado o quanto antes as terapias. Eu coloquei hoje aí um monte de vídeos dele nas terapias, dele em casa, e vocês vão ver o quanto ele está desenrolado, né? Justamente porque ele teve uma intervenção precoce. Então é isso que
eu queria falar para vocês, né, que não tenham medo. Eu também assisti um filme de um rapaz autista que ele teve uma crise e nessa crise ele saiu na rua com as estereotipias e o policial prendeu ele e ele sofreu ali, né, porque o policial não entendeu que ele era autista, achou que ele era alguém assim, um bandido, alguma pessoa do mal, porque ele tinha estereotipias. Então, gente, outra coisa que eu queria falar ainda nesse vídeo, que quando a gente identifica e as pessoas sabem, também é importante para as pessoas ajudarem o nosso filho, ter um cuidado maior com ele. Tem o preconceito, tem, mas aí a gente tem que superar. Quanto mais mães se unirem, né, e ficarem juntos por essa causa, mais direitos a gente vai adquirir, mais estrutura numa escola a gente vai ter, mais assistência médica, hospitalar, terapia a gente vai ter acesso. Tudo isso porque a gente vai estar na mesma luta, né? E outra coisa que eu queria partilhar, eu louvo a Deus pelo meu filho ser um grau leve, porém às vezes a gente acha assim, leve, teu filho não tem cara de autista, mas a gente sabe que é pai o que a gente passa, de ter que repetir, de ter que ir para terapia, de ter que fazer tudo todo dia, de ver a dificuldade dele se alimentar, de ver as dificuldades que ele enfrenta. Então, leve para o vizinho, pra gente não é leve, né? Pra gente que é pai, não é leve nenhuma fase do autismo. Mas o que eu quero dizer a você, que o seu é leve, é que o que vai fazer a diferença é a intervenção precoce. O que vai fazer a diferença no autismo é 2 ou 3, mesmo que para você seja mais difícil. Tem uns que têm dificuldade de andar, tem outros que têm dificuldade de entendimento e tantas outras complicações, né? Então a sua luta ainda é mais difícil do que a minha, mas não desista, porque é a sua missão, é o que Deus te confiou, e o amor que a gente sente é muito maior do que qualquer dificuldade, e as terapias podem fazer sim seu filho sair do 3 e subir, né, para o segundo lugar, né, o nível 2, e quem sabe um dia para o 1, se você perseverar. Então é muito importante não desistir, tá certo? Não desistir jamais. Continue lutando pelo seu filho. E como saber se a terapia está dando resultado? É como se a gente tivesse um ponto A, onde ele não tem um monte de coisas desenvolvidas, e com as terapias ele consegue pular para o ponto B, e a gente vê esse salto, a gente vê essa evolução, e do ponto B a gente vai tentar para o C, para o D, e assim vai. Agora, se você colocou na terapia e você continua no ponto A e faz terapia e ele não desenvolve, é bom também analisar se esse profissional é experiente em aba, né? Se ele tem especialização em aba, se ele tem especialização ali na área do desenvolvimento da criança, e tentar talvez até procurar um outro profissional, caso aquele não esteja capacitado para isso, tá bom? Então, mais um vídeo aqui para que a gente possa incentivar outras mães a não desistirem de seus filhos, né? Eu sei que é muito mais difícil, os casos 2 e 3, mas a luta é a mesma, né? Permanecer lutando para que a gente veja cada dia os nossos filhos se desenvolverem, tá bom? Um cheiro, Deus abençoe, até o próximo vídeo.